Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. É a linguagem como forma de interação. Contribuições de Piaget e Vygotsky. Na concepção da linguagem, vocês já sabem que a linguagem como forma de interação tem grande sensibilidade para as estratégias de organização textual, discursiva, principalmente nas modalidades de leitura e escrita. As concepções da fala e escrita representam a construção de um novo objeto de análise e uma nova concepção de língua e texto, vistos como um conjunto de práticas sociais e culturais. Sabemos que para aprender a ler e a escrever, precisamos conhecer e devemos ter em mente que o aprendizado da criança começa desde o seu nascimento. Vale ressaltar que aprendizado e desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida do bebê. Assim, aprendizado desperta o processo interno de desenvolvimento. Essa concepção de que aprendizado viabiliza o despertar dos processos internos liga o desenvolvimento da criança ao seu ambiente sociocultural. E essa observação acaba por formular o conceito de zona de desenvolvimento proximal. E o que é zona de desenvolvimento proximal? São aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Essa nova abordagem levanta a discussão e a reavaliação do papel da imitação como forma de aprendizado. Considerar a aprendizagem do ponto de vista linguístico significa nos aproximarmos um pouco mais de seu aspecto operacional, ou seja, dar ênfase à interação na oralidade. A atuação da linguagem na oralidade tem função social, além de interagir no processo comunicativo. Para organizar o pensamento a partir dessa visão, buscamos compreender o sujeito marcado pelo seu ambiente sociocultural. Não se trata de perceber estágios ou níveis, mas sim de zonas de desenvolvimento real e proximal. Bom, zona de desenvolvimento real é o que a criança já sabe e compreende. E zona de desenvolvimento proximal é a competência que a criança tem de imitar, de interagir, adotando instruções do outro, para assim contrair as novas aptidões. Ao abordar a linguagem como um padrão de mediação do comportamento humano e ao abordar o desenvolvimento intelectual e linguístico das crianças, Vygotsky relacionou a disposição do pensamento na interiorização do diálogo. Em fala interior, abordando uma nova forma de entender os conceitos instintivos das crianças, e a organização do pensamento, a competência de planejar que confere um lugar fundamental ao esforço de aprender a dominar a natureza, como uma ferramenta que nos liberta dos esforços e resultados precedentes. Tudo certo até aqui? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Como podemos observar, os estágios transitórios da fala oral para a fala interior não desaparecem, eles sofrem modificações. Ao analisarmos o papel do egocentrismo na relação evolutiva entre a linguagem e o pensamento, levando em conta o processo sócio-histórico, a aprendizagem da criança acontece através de suas experiências cotidianas, no contato com as pessoas, com seu meio, com sua cultura. Muito bem, a contribuição de Vygotsky
As ações escolares, na alfabetização, compõem uma compreensão de que as funções psíquicas do indivíduo são edificadas na medida em que são empregadas, sempre na dependência das relações culturais da humanidade, através das relações interpessoais, dentro da sociedade na qual o sujeito está inserido. É no conjunto dessas relações que a criança adentra em contato com o mundo, provocando o aprendizado por meio das experiências vividas e acumuladas. Para que isso ocorra na situação escolar, as intervenções devem se dar de forma organizada e planejada, para que a criança consiga se relacionar com o mundo. Então, podemos concluir que o complexo aparelho cognitivo da criança não se limita aos conhecimentos pessoais e sim parte deles para incitar o desenvolvimento. E é por meio das interações socioculturais mediadas que as crianças aprendem. Biólogo Piaget definiu a inteligência como uma das manifestações da vida, isto é, uma forma de adaptação, sendo a ação o modo de interação do homem como meio. Isto significa que em todos os níveis do desenvolvimento, uma conduta cognitiva é uma ação concreta ou interiorizada, cuja função é a adaptação do sujeito a seu meio pela interação. Para Piaget, a função da linguagem é auxiliar na construção do conhecimento. A linguagem transmite ao indivíduo um aparelho todo preparado de noções, de categorizações, de relações, enfim, um potencial abundante de conceitos que se revigoram em cada indivíduo, apoiados em modelos já elaborados pelas gerações anteriores. A linguagem compõe um aparelho ao nível representativo dos processos realizados pela abstração via pensamento. A criança, desde seu nascimento, é mergulhada num mundo social, onde a atividade humana é intercedida pela linguagem. Por meio de sua ação sobre esse mundo, a criança vai gradualmente apropriando-se dos traços da cultura, aprofundando as suas relações com os objetos e com o outro. Seja este um adulto, seja este outra criança. Interacionismo, linguagem em constante mutação. A linguagem é algo vivo e está em constante mudança. As línguas vivem uma grande variação que expressa as diversidades culturais, sociais, regionais, profissionais e também as diversidades etárias e por gêneros. A nossa tradição de menosprezar essas variedades da língua portuguesa falada no Brasil confirmam o alto nível de analfabetos plenos e funcionais que temos na atualidade. Hoje, sabemos a importância de primarmos pela valorização das variações linguísticas, apesar de alguns gramáticos normativos ainda discordarem dessa ideia. É papel da escola, portanto, oportunizar o bom domínio da linguagem oral e escrita dos alunos, permitindo que eles reflitam sobre os textos produzidos, lidos ou ouvidos em sala de aula ou fora dela, de modo a atualizar o gênero e tipo de texto, assim como os elementos gramaticais empregados na sua organização. Retomando, o trabalho com a linguagem na escola deve privilegiar a discussão sobre as várias possibilidades de falar e escrever. Vale lembrar, no entanto, que todo falante dispõe de capacidade linguística em sua língua materna
para produzir sentenças bem formadas e comunicar-se com eficácia e destreza. Por isso, é necessário que o professor trabalhe a língua como um bem cultural, como uma linguagem social. Os alunos precisam saber que a língua escrita não é uma simples transcrição do que falamos. Está subordinada às normas gramaticais. Portanto, requer mais atenção e conhecimento de quem fala. Além disso, a língua escrita é um registro permanente ao longo do tempo. Não tem o caráter passageiro da língua falada. Por favor, acompanhem o slide. A linguagem pode nos levar às mudanças e transformações pelas reflexões que provoca em nós. Por entendermos que se trata de um assunto de extrema complexidade e também por suscitar a discussão da importância da escola trabalhar com variedades linguísticas que o aluno já conhece, instigando o desenvolvimento e o professor realizando as interações socioculturais para que o aluno aprenda a transitar por essas variedades com convicção, firmeza e segurança. Dessa forma, a escola cumprirá o seu papel de formar cidadãos conscientes de sua língua e de suas variedades, com capacidade comunicativa, abatendo os preconceitos linguísticos. Convém frisar também que a escola deve oportunizar ao aluno o contato com os textos literários, a habilidade de pensamento crítico e a sensibilidade estética, bem como propiciar pela literatura a constituição de um espaço dialógico que admita a expansão lúdica da oralidade, da leitura e da escrita. Deve também reconhecer a importância da norma culta e da norma formal da língua portuguesa, de maneira a propiciar acesso aos recursos de expressão e compreensão e de processos discursivos como condição para tornar o aluno capaz de enfrentar as contradições sociais em que está inserido e para a afirmação de sua cidadania, como um sujeito agente e participativo da cidadania. Enfim, trabalhar a partir da variedade linguística do aluno. Isso tudo se faz necessário para que conscientizarmos os falantes e escritores fluentes e competentes que transitam pelas variedades linguísticas com segurança para interagir na sociedade e no mundo. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula. Um abraço, até o nosso próximo encontro.